Olá, aqui é o Edu Matos com mais um podcast com mais um episódio do podcast Além de Sênior. De novo aqui, né, com o Otávio Santana, como sempre. Fala aí, Otávio, como é que você tá? Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Um prazer imenso estar aqui falando de software e agora os meus assuntos favoritos, arquitetura. Pô, vamos lá. A gente está recebendo aqui hoje o Lucas Gertel. Ele é arquiteto de software já há mais de 10 anos aí. A gente estava até conversando aqui um pouquinho antes de começar o podcast. Daí eu queria pedir para você se apresentar um pouquinho melhor, Lucas. Fica aí à vontade. Tudo bem, gente? Muito prazer, Edu, Otávio. Obrigado pela oportunidade aí de participar do podcast, de falar a respeito de um assunto que eu gosto tanto. Otávio, eu posso começar me apresentando? Aproveitar aqui já o gancho. Eu sou arquiteto de software. Atualmente eu sou Principal Architect na Avenue Code, que é uma empresa que vende serviço de software, uma grande empresa que hoje está no mundo inteiro, atendendo diversas indústrias. Gosto muito porque respiro isso, né? Atendo clientes aí de tudo quanto é lugar, tenho a oportunidade de falar a respeito de diversos desafios do meu dia a dia. Tenho trabalhado com arquitetura de produto nos últimos 10, 12 anos. Fiz escola de desenvolvimento, então, né, estou há 23 anos mais ou menos na área, vim de PHP, Java, né, Ruby, Python, desenvolvi durante muitos anos. E nesses últimos 5 aí tenho olhado muito forte para essa parte de produto, para essa parte de arquitetura ágil, para a parte de né, estratégias técnicas não funcionais e tudo que a gente ouve falar demais aí. Mais uma vez um prazer aí, obrigado pela oportunidade. Imagina. Bom, vamos lá, né? O nosso papo hoje é sobre arquitetura, quando é o suficiente, né? Uma certa arquitetura ali. E a ideia é a gente tentar não passar ali do ponto, né? O que normalmente acontece bastante. Daí a primeira pergunta que eu queria jogar aqui no ar para você, Lucas, para a gente começar o nosso papo como é que a gente sabe se a arquitetura que a gente tem, ela tá com uma complexidade adequada para o problema que a gente está resolvendo? Tem alguma forma de a gente ter essa noção ali antes, talvez, de entregar um projeto, em vez de ter que esperar ali para ver o resultado depois? Tá, legal. Deixa eu tentar dar um passo para trás até para eu me localizar e tentar explicar um pouco como eu tento olhar para o termo suficiente, né? Porque esse termo ele pode dizer diferentes coisas, né? Dependendo do contexto que a gente está falando. Então, o suficiente, eu posso estar falando a respeito da parte funcional e não funcional de um sistema, por exemplo, né? Se ele é flexível o suficiente, se ele consegue acomodar as mudanças futuras, se ele é manutenível, se ele é efetivo no que diz respeito a custo, né? Então isso, por exemplo, pode ser um parâmetro que nos ajuda a entender se a gente está olhando para a arquitetura o suficiente. Mas não só isso, né? É uma coisa que pode ser subjetiva. Então, falando de contextos e objetivos de projeto, a gente também pode falar que o suficiente olhando para esse tipo de termo, né? A gente pode falar que o suficiente é olhando para alguma coisa mais específica. Então, falando de trade-offs entre qualidade, time to market, budget, tem várias coisas que eu acho que a gente pode colocar nessa discussão. Né? Eu acho que uma coisa, né, inclusive fatores externos, né, desculpa, só complementando, existem algumas coisas que estão relacionadas à mudança de tecnologia, né, trends de mercado e coisas do tipo que às vezes façam com que o suficiente mude. Né? Então, primeiro assim, né, é uma pergunta muito difícil de responder de forma extremamente objetiva, mas eu tenho para mim que hoje, né, nas equipes que eu trabalho, eu tento trazer o paradigma, vamos dizer assim, de arquitetura como algo que tem que ser contínuo. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que fazer como a gente aprendeu a fazer aí nos últimos anos com o que diz respeito a funcionalidades, né, a entregas ágeis e a evolução contínua. Eu tento trazer isso para o mesmo contexto. A gente estava falando até de livros, né, e existe um livro em particular que eu gosto muito, que um dos autores é o Neil Ford, que é um arquiteto de software, que chama Arquitetura Evolucionária. Né? E ele traz algumas coisas que são legais para a gente, por exemplo, olhar e falar, a gente pode adotar alguns princípios para tentar chegar no que é o suficiente de arquitetura. Porque
Depende do caso, efetivamente, né? Claro, a gente pode, quando a gente está falando já de métricas, né, e de coisas mais específicas, a gente pode sim usar, por exemplo, princípios de modularidade, né, de acoplamento, a gente pode usar coisas relacionadas ao nosso nível de maturidade no que diz respeito a CI/CD, porque a arquitetura involuntariamente atinge todos esses aspectos de um software, né? Então, é bem difícil de responder assim, né? De tipo, quanto aqui será que é muito? Mas eu acho que acaba sendo mais fácil a gente tentar trazer isso para realmente fazer parte da cultura, não só do time de desenvolvimento, mas também das outras equipes, né? Então, é importante, assim, o suficiente, é importante a gente ter uma documentação mínima onde as pessoas que não são técnicas, por exemplo, têm condições de entender o produto sem precisar falar da sopa de letrinha, né? É importante a gente ter documentação suficiente para quando a gente for fazer um onboarding de um novo desenvolvedor, ele ter material suficiente para conseguir sair do chão, né, e chegar lá em velocidade de cruzeiro, eventualmente da gente fazer uma mudança num componente que vai gerar dependências, que tem dependências e que pode gerar aí alguns colaterais. Então é muito sutil, né? Muito difícil, assim. Não sei se eu... Né, arquiteto, às vezes, acho que até pode falar, a gente meio que responde não respondendo, né? Tudo meio que depende, né? Mas eu acho que é uma das coisas. Então, não sei, assim, né? Eu tento seguir esse caminho de olhar o todo, trazer para a cultura do time de desenvolvimento, inclusive fazer isso parte das rotinas que a gente já está acostumado. Então, olhando para uma metodologia ágil, por exemplo, quando a gente caminha para um definition of done, né, e hoje tem muitas equipes fazendo isso, eu tento trazer coisas que são importantes na arquitetura para esse definition of done também, porque os desenvolvedores também têm que ser arquitetos, né? Até voltando lá no livro do Clean Architecture, o Uncle Bob ele fala muito de que o software tem dois valores, o valor comportamental e o valor de arquitetura, né? Na visão dele, e eu compartilho muito com essa visão dele, que o que faz um bom software são esses dois pontos. E nós, desenvolvedores, somos cobrados por comportamento, né? A gente sempre foi muito orientado ao comportamento, do negócio é top-down comportamento, e a arquitetura fica de lado. Então, é uma saga, né? É difícil, mas eu tento fazer com que a gente olhe para essas duas coisas como se ambas fossem necessárias para essa evolução contínua. Não sei se... Não, ficou ótimo. A resposta é boa porque traz o primeiro ponto. Não existe uma regra mágica para todos os negócios usar uma única arquitetura. Eu acho que no final um dos motivos porque somos caros. Porque cada contexto vai depender de um desenho, de necessidades, o custo operacional, o número de pessoas que sabem a tecnologia, todo esse tipo de coisa impacta. E você falou do Neil Ford, né? Ele até lançou a nova versão aí do Evolutionary Architecture, 27 de dezembro. E são 4 livros mágicos, né? O primeiro de manter o software em contínua evolução, que é o Evolutionary Architecture. The Software Architecture Fundamentals, em que ele cita 2 leis que para mim são maravilhosas, né? O porquê é mais importante que o como, e toda decisão tem o seu trade-off. O The Hard Part, e como tirar métricas em arquitetura. Então, cara, é um mundo mesmo. E quando a gente fala muito de arquitetura suficiente, eu vou muito na linha de Ultimate Sophistication, ou estado da arte da sofisticação. Nossa, a gente já pensa imediatamente em algo super complexo, mas é justamente o contrário. Leonardo da Vinci falou isso há muito tempo atrás, né? Que o estado da arte da sofisticação é a coisa mais simples possível. Então eu vou na linha de, cara, qual o mínimo possível, o mais eficiente, o mais compreensível que eu rodo nesse exato momento, ao mesmo tempo que eu penso em como continuar evoluindo a minha aplicação, porque se o produto morre ou não precisa de evolução, o emprego também acaba, né? Então eu tenho que pensar sempre que o negócio vai mudar, o requisito vai mudar, o comando das pessoas vai mudar, a estratégia da empresa muda, e assim continua. Aí tem um ponto que eu acho que é interessante mencionar, que é relacionado a risco, né? Então vou trazer um caso aqui hipotético só para tornar mais fácil na compreensão. Então vamos dizer que a gente vai criar uma aplicação nova que a gente escolheu ali, a gente está em dúvida, né? A gente escolher um certo banco de dados relacional e um outro não relacional ali, tá? Eu vou simplificar bastante aqui. Só que
Qual seria o problema? Talvez para começar faça mais sentido começar com um banco não relacional. Porém, imagina que existe a possibilidade da aplicação crescer, sei lá, dali a um ano e a gente precisar mudar para um banco relacional. Isso talvez não seja tão simples quanto a gente esperava. Tá? Dito isso, se a gente começar com um banco não relacional, nesse caso hipotético, né, a gente pode estar correndo um risco ali de ter que mudar isso lá na frente e o risco e o custo ele pode ser relativamente alto. Aí vale analisar, né? Será que a gente está disposto a correr esse risco aqui a gente, sei lá, precisar mudar isso no futuro, ou a gente não está disposto, a gente prefere pagar, enfim, por algo que, entre aspas, vai ser pior agora, mas que vai ser útil lá na frente, ou é melhor fazer algo que é mais simples agora, na expectativa de que talvez esse futuro promissor não aconteça. Então é algo que a gente tem que levar em consideração, pesar, talvez até trazer, né, o pessoal de produto, de negócio, vamos conversar sobre isso, sobre o risco que a gente está correndo, sobre o custo que a gente vai ter numa possível manutenção disso aqui no futuro, faz sentido, não faz, enfim, vamos tentar discutir aqui para tomar uma decisão em conjunto. Eu trago o lado da tecnologia, né, o risco que a gente corre, o tempo que a gente levaria para fazer essa mudança, o custo maior de operar um banco em vez do outro, né? E se vale a gente arriscar agora ou não, deixa isso para o futuro. Cara, eu acho que assim, engenharia de software, né, e a arquitetura em si é uma ciência relativamente nova. Vamos pensar aí um pouco mais de um século. E nós absorvemos muita coisa da engenharia em si. Então, assim, que já tem milênios. Uma coisa que a gente já pode afirmar de maneira categórica é que nós, como engenheiros, indiferente da especialização, somos péssimos em adivinhar o futuro. Então, assim, podemos discutir a melhor arquitetura do mundo, mas eu acho que é unânime que tentar adivinhar o futuro é difícil. A gente está falando de livros, né? Então tem a The Philosophy of Software Architecture, do Software Design, que ele fala, cara, dentro da complexidade de um software, o terceiro item é o desconhecer o desconhecido. Nós não conseguiremos prever o futuro. E Just Enough Architecture, né, que é um livro que acaba sendo bem encaixando com o nosso podcast aqui, ele também é categórico em falar, cara, tem coisas que você só vai descobrir na execução. E é muito comum quando você vai para produtos, eu trabalho como consultor há bastante tempo, é o CTO ou o PO falar, não, eu quero minha arquitetura igual do Netflix. E eles sempre querem isso até descobrir quanto o Netflix paga pela infra deles. Então, assim, pensa em um modelo evolucionário e faz o suficiente mesmo. O modelo mais simples para aquilo funcionar, lembrando que aquilo vai evoluir. Então, caramba, pirâmide de teste, uma documentação boa, cada repositório tem ali o meu README, o meu changelog, code documentation, minha arquitetura, eu gosto muito do C4 Model para definir lá o contexto, o componente e o container das minhas informações. E assim, esse tipo de coisa ajuda a guiar, sabe? Mas prever futuro, eu gostaria, tá? Sempre jogo no final do ano, mas nunca consegui. Complementando aqui, né, o que o Otávio falou, eu tenho uma visão bem parecida, né, em relação a gente estar numa área nova, em relação a estarmos aprendendo. Eu acho que tem um grande bottleneck, vamos dizer assim, que é a grande maioria das equipes /empresas terem deixado de lado um pouco a arquitetura, porque os profissionais experientes, eles estão tentando encontrar padrões para resolver determinados problemas. Do mesmo jeito que a gente ouve falar muito em design patterns, né, do Gang of Four, por exemplo, que são formas de se resolver problemas conhecidos em software, a gente também tem algumas coisas que nos ajudam a tomar esse tipo de decisão, pelo menos tentando se precaver o que pode acontecer, né? Então, ele falou do C4, por exemplo, que é uma forma da gente documentar software e ter uma visibilidade. E aí, falando, por exemplo, numa decisão a nível de container. No C4, um container seria, por exemplo, uma base de dados, como você disse, né? Então, falando de um SQL e um NoSQL. Existem técnicas, como, por exemplo, o que a gente chama de ADR, que são os Architectural Decision Records, onde a gente discute entre a equipe e toma a decisão de que por que a gente vai seguir esse determinado caminho, né? Quais foram as variáveis que fizeram com que a gente escolhesse X ou não Y, né? E aí vão estar os trade-offs, vão ter as características de negócio, vão ter a opinião dos stakeholders, vão ter os riscos,
vão ter os materiais de suporte que a gente, né, usou para fazer estudo, e esse Architectural Decision Records, ele vira como um mapa, né? Então, no futuro, se a gente falar, pô, a gente não vai usar mais, sei lá, NoSQL não está mais rolando, vamos migrar para algum banco, sei lá, que é ACID, né? 100% ACID, ou um cara relacional, e aí a gente olha aquilo e fala, pô, será que a gente vai conseguir resolver esse problema com base nessas decisões que a gente tomou, sem mudar e gerar um novo problema, né? Porque eu até comentei com o pessoal hoje, né? O Windows, os sistemas operacionais estão aí há décadas e eles continuam sofrendo atualizações, né? E vão continuar sempre, né? Então, é justamente como a gente se prepara para essas possíveis mudanças. A gente não tem culturalmente isso, né? Então, a gente toma essa decisão, não cria o mínimo, né, para ser o suficiente de arquitetura, que eu acho que é o tópico que a gente está falando mesmo aqui, para daqui um ano a gente falar, pô, por que a gente tomou a decisão? A gente sabe que a nossa área tem um turnover gigantesco, a gente sabe, né, do Shining Object, né, que os desenvolvedores adoram, a gente também adora coisas novas, tecnologias disruptivas que a gente está sempre tentando seguir, mas na hora da gente falar, pô, por que a gente escolheu há 2 anos atrás o NoSQL e não o Postgres? A gente normalmente não sabe responder isso. E hoje a gente já tem muito material que nos ajuda a tomar esse tipo de decisão. No meu ponto de vista, o que a gente falha aqui é justamente de não ter isso culturalmente, de não conseguir trazer isso para as empresas e para as equipes, porque as equipes, parece meio utópico, né? Mas as equipes que têm uma estrutura nesse formato muito bem estruturada, as decisões são menos difíceis de tomar, porque você acaba tendo alguma previsibilidade, né? Então, olha, eu sei que se agora eu virar para a direita vai acontecer isso. Né? E isso para mim é o suficiente de arquitetura. Quando você vai virar para a direita, você fala, opa, se eu fizer uma curva brusca aqui, vai acontecer isso. Né? E acaba sendo uma boa resposta, tipo, será que a gente está fazendo o suficiente ou não? Né? Então, pode ser um caminho. Ia falar, Otávio? Se for falar, manda aí. Não, é que o Lucas falou um ponto que me lembrou muito o livro, né, que o Just Enough, que ele fala que, cara, o software tá ficando complexo por vários motivos. Tem aquele clássico artigo do Computer of Word, que ele fala, né, caramba, que negócio estranho. Temos mais ferramentas para facilitar a nossa vida, só que agora o negócio ficou mais complexo e mais difícil de desenvolver o software. E tem um comentário bem engraçado nesse post, né, que é um cara com 30 componentes. Aí ele fala, isso aqui é o Hello World atualmente. Então ele brinca, né? Ele faz integração com Kafka, com Event Driven, tudo isso para fazer um Hello World. E o livro, o Enough Architecture, ele fala que tem 3 modos de você combater, ou 3 armas. E uma delas é o conhecimento. Você falou, né? SQL ou NoSQL? Primeira pergunta é, quem que vai mandar esse negócio? Se eu estou falando de um NoSQL, eu vou usar o SquillaDB. E não tem ninguém no meu time que sabe fazer modelagem, ninguém no meu time que sabe fazer manutenção, sabe fazer backup, banco de dados distribuídos é um desafio. E não necessariamente eu vou estar rápido para utilizar, né? Porque o meu cliente quer informações de maneira mais consistente possível. O meu negócio, principalmente quando lido com dinheiro, o C do Captain está lá gigante. Então, dependendo da solução de banco de dados que eu vou utilizar, não faz sentido. Então, eu penso muito no primeiro ponto, né? Caramba, quantas pessoas sabem isso? Geralmente relacionante a aprender na faculdade. E é um caminho bem seguro para começar. Porque, novamente, as pessoas se conhecem, sabem profundamente, tem muitos cases no mercado. No geral, você consegue colocar constraint de maneira muito mais fácil, porque são schema. Não são schemaless database, são schema. Então, assim, tem algumas dicas aí para, caramba, nesse primeiro passo, talvez, eu sei que é chato, eu sei que todo mundo quer usar microservice, com hexagonal model, com microserviços e event-driven, mas talvez um clássico MVC em um monólito de um banco de dados relacional pode resolver aí, quem sabe, 80% dos seus casos. E normalmente resolve, né? Pelo menos até o MVP começar a dar dinheiro, né? O simples normalmente resolve. É isso que a gente vê. É aquele negócio do Shining Object, né? Que a gente está sempre buscando. O desenvolvedor que acabou de aprender design patterns, ele vai querer escrever todos os patterns para fazer um Hello World, né? E aí, se ele não tem esse suporte, a tendência é que vire alguma coisa complicada de lidar.
Uhum. E o Otávio falou um negócio que é muito interessante, assim, né? Quando a gente, vamos dizer assim, tem uma senioridade mais baixa, talvez um júnior, um pleno ali, a gente pensa, eu vou tomar sempre a decisão técnica melhor possível, né? Só que chega um momento que não, que a gente tem que levar em conta o social também. Então, é uma decisão sociotécnica. Então, não adianta nada a gente escolher um banco de dados perfeito para aquela situação, se ninguém da equipe sabe da manutenção daquele banco de dados. Sim. A gente tem que levar isso em consideração. Muito importante isso. Isso é uma coisa que pega demais, assim, eu vejo nas equipes, né, a gente tem hoje, por exemplo, olhando, por exemplo, uma frente específica de implementação já, né? Então, frameworks de front-end, né? ou bibliotecas de front-end. A gente vê tendências, né? E não adianta, às vezes, a gente acaba não tendo muitas opções, porque você tem, por exemplo, um time to market, que é uma coisa que vem de negócio, né? E ele quer ser agressivo. Não adianta, por exemplo, você sugerir uma solução usando Svelte, porque você não vai conseguir profissional no mercado para entregar isso no tempo que o teu cliente precisa, né? Por mais que possa, né, ser a melhor solução para o que ele quer. Mas é realmente você entender esses trade-offs e conseguir trazer isso para o time, porque aí o próprio time vai se empoderar, vamos dizer assim, né, para tomar essa decisão junto contigo, né? Isso não vem top-down de um arquiteto. Isso, eu acho que o arquiteto, no final das contas, ele acaba sendo o cara que vai colocar as cartas na mesa, que ele tem amplitude, né? Então ele vai trazer todas essas opções e falar, galera, estão aqui as nossas cartas. O que a gente vai escolher? Tem o bom e tem o ruim. Qual que será que é o menos pior? Né? Então, no final, acaba sendo alguma coisa menos assim, porque não tem bala de prata, né? Não tem uma coisa que vai resolver tudo, e a gente tem que estar sempre apto e consciente do que as nossas decisões podem levar, né? Então, é uma coisa bem doida, assim, e é desafiador, né? É bastante desafiador. Eu sinto que é a nossa dor, né? Então, às vezes, a galera quer discutir a melhor tecnologia do mundo e ninguém olha, caramba, o que temos de entregar? Eu trabalho desde consultoria, também na área de arquitetura, e foi muito engraçado que eu fui convidado para ser consultor de arquitetura de uma startup, e foi bem legal, né? Ver o que eles estavam gastando 30 dias, não colocaram nenhum produto em produção, porque o time porque queria usar Go, Node.js, Kubernetes em um produto que era apenas um formulário e todo mundo conhecia PHP. Então, assim, o time poderia ter lançado o produto no dia 1, se fizesse com PHP e MySQL. Mas eles queriam usar coisas que eles não sabiam. Por N razões. O fato é que depois disso a gente acabou fazendo simples. A gente fez PHP, com base no conhecimento do time, e não usou Kubernetes. Acredite, você consegue não usar Kubernetes. A gente usa um SaaS, ou um PaaS, na verdade, uma plataforma como serviço, porque ninguém do time tinha noção de SRE e de operação. Sim. Então a gente já usou uma ferramenta que dava suporte ao GitHub, que é um outro ponto, né? Tem um livro muito legal que é as 97 coisas de um engenheiro de cloud, e deixa claro. O primeiro ponto da Moa fala, cara, tudo bem usar serviços, e o segundo fala, tudo bem você não usar Kubernetes. As pessoas não vão te condenar na rua porque você não usa Kubernetes. E não é todo mundo que pode pagar também, né? Tem outras variáveis aí que também a gente precisa, né? A gente falando de uma startup, por exemplo, se a gente começar a falar de câmeras, é uma coisa que de largada a gente já vai ter que trocar outras ideias, né? Então, como o Otávio disse, né? É difícil porque o desenvolvedor ele tem essa sede de novidade, de velocidade, de aprendizado, mas é difícil equilibrar. Né? É difícil equilibrar. Ele falou do PHP, né? Às vezes você lança lá o MVP, você prova o conceito, e quando você consegue fazer isso, automaticamente você vai lá, se você tiver, né, um bom PO, um bom PM, você vai conseguir negociar uma data, por exemplo, para começar a fazer uma coisa inovadora, né? Ou trazer uma nova tecnologia onde a equipe não tem tanto domínio. Mas aí o que a gente faz normalmente é o contrário, a gente tenta fazer o mais complexo, não entrega, dá errado, né? Dá aquele problema gigantesco, a área de negócio não vê valor, e aí acontece o que a gente vê muito. Infelizmente,
e aí eu falo com base na minha experiência, né? Não sei se eu sou um cara azarado ou não. Eu acho que não, porque assim, né? Eu vejo muita coisa boa acontecer, mas infelizmente a maioria dos projetos dão errado, não dão certo. Né? Se dessem certo, todas as startups viravam unicórnio, né? Vamos pensar assim. E eu acho que boa parte, né, tá nisso, do cara não conseguir concretizar as ideias de uma forma onde ele consiga desprender o tempo suficiente, na velocidade suficiente, no custo suficiente para provar a ideia e fazer com que isso escale. Né? E a arquitetura está diretamente ligado a isso. Né? Então, o quanto é o suficiente é justamente assim, quais os benefícios que a gente precisa do lado de negócio para conseguir manter o avião voando e trocar o pneu com o avião voando. Né? E é isso que a gente vai fazer. Eu vejo isso muito acontecer e infelizmente é isso, cara. A maioria dos projetos afundam. Sim. Eu acho que o grande desafio não é quando ele afunda porque o produto, às vezes, não é uma boa ideia. O que me dói mais é quando o produto não vai para frente porque perdeu time to marketing. Sim. Por culpa da engenharia ou da arquitetura. Ou seja, a arquitetura que deveria ajudar a impactar é o que atrapalha. E, infelizmente, eu acabei passando por isso com complexidade. Eu já participo de muitas discussões de arquitetura, não agora na atual, mas das empresas anteriores. E uma coisa muito engraçada que eu vi não, vamos usar o NoSQL porque o SQL não escala. Aí eu fico na minha cabeça, carambolas. O Stack Overflow ele é um monólito com um banco de dados, acho que é o SQL Server, e funciona. Você está me dizendo que o seu formulário vai ter um número de requisições muito superior ao do Stack Overflow. Então, assim, é um negócio que eu confesso que comecei a também ter aversão ao termo escalabilidade, porque virou uma espécie de mindset de coach técnico, né? Então, não, eu preciso de escalabilidade. E muitas vezes nós não entendemos a profundidade que essa palavra tem. Daí eu queria até trazer um outro ponto aqui, assim, para entender a visão do Lucas sobre isso, que é o seguinte: vamos dizer que eu estou começando um projeto ali, e até pegando a tua experiência, né? Quando você está pegando um projeto novo, alguma coisa assim, quais são talvez as primeiras perguntas que você faz para entender para qual caminho você vai seguir na arquitetura que você está criando? Tá. A primeira coisa assim, eu sou um cara que eu sou entusiasta de Domain Driven Design, tá? Então eu tenho tendência a querer conhecer o negócio. Porque eu acho que sem esse conhecimento a gente acaba falhando no que diz respeito à entrega do software. Hoje é muito comum a gente ver as equipes falarem línguas diferentes. Né? E quando eu falo línguas diferentes é o que a gente ouve muito falar de linguagem ubíqua, né? Do negócio comunicar de uma forma e os desenvolvedores começarem de outra. Então, antes de começar a pensar em arquitetura, eu tenho uma tendência de tentar entender produto. Então, se o cliente tem uma ideia e não fez uma Inception, por exemplo, eu recomendo uma Inception. Porque se a gente faz uma rodada de Inception, a gente vai conseguir chegar até por exemplo, um User Story Mapping ou alguma coisa menos abstrata, onde a gente vai conseguir ter essa visão de negócio e entender o que realmente é importante para um MVP, por exemplo. Né? Então, supondo que a gente está falando de um Greenfield, né, e que a gente vai para um MVP. Se o cliente não tem isso materializado, eu não tenho que trazer solução no primeiro momento, porque eu acho que é primeiro importante a gente conhecer do negócio. Claro, existem várias técnicas diferentes, né? Se a gente está falando de um legado, a gente pode ir para um caminho de tirar uma fotografia usando o C4, por exemplo, como o Otávio falou. Se a gente está falando de um Greenfield e o cara não conhece o produto, a gente pode rodar uma Inception com as pessoas de negócio para a gente entender o que é o produto efetivamente. Se ele conhece o produto e a gente precisa mapear, a gente pode adotar Event Storming para conseguir mapear isso e entender quais são os contextos importantes. Porque sem essa visibilidade, eu particularmente tenho muita dificuldade de tentar trazer uma solução. Né? Justamente porque eu posso falar assim, um LAMP resolve. Né? Qualquer coisa resolve. Né? Existem esses aspectos que são não só os não funcionais, né, como o Otávio falou de escalabilidade, de elasticidade e tudo mais, mas os aspectos que estão relacionados ao negócio que eu acho que ajudam a gente a tomar essa decisão com um pouco mais de consciência, né? Porque usando, por exemplo, o negócio do banco de dados não relacional ou relacional, se às vezes o cara tem uma ideia
e é de um domínio que eu conheço, é uma coisa, né? Eu estou supondo que é um domínio que eu não conheço, tá? Se for um domínio tipo e-commerce, normalmente é um domínio que a gente conhece muito, então é diferente. Mas pegando um domínio que eu não conheço, eu vou usar um exemplo aqui, por exemplo, desenvolvemos uma solução para uma empresa que automatiza chão de fábrica. Então, a gente tem lá uma esteira, por exemplo, de máquinas, que pode ter de 500 metros a 3,5 km. Eles mapeiam isso como se fosse realmente uma distância. E aí a gente precisa criar um software que faz a gestão disso tudo. Cara, assim, para mim, na minha cabeça, né, é um risco tão gigante a gente tentar trazer uma solução sem entender, sem entrevistar as pessoas certas, sem, né, ter uma visão realmente de como essas pessoas interagem, de quais são as dores, de o que realmente vai entregar valor. Para mim, assim, a sopa de letrinha, vamos dizer assim, é uma das últimas coisas, cara. Ela fica lá no final. Né? Às vezes já rodamos Inception, já temos User Story Mapping, a gente tem backlog, né, falando de metodologia ágil, alguma coisa do tipo, mas tem uma visibilidade muito grande e a gente ainda não falou de squad, por exemplo. Né? Não falamos, eu vou precisar de um DevOps, um QA e um PO e seja lá o que for. Deixa lá para o final, justamente porque essa visibilidade eu acho que é muito importante nesse momento. E quem traz isso normalmente são as pessoas que estão envolvidas no negócio, as pessoas que estão lá no dia a dia, que conhecem do domínio efetivamente. Então eu tenho essa tendência, tá? Eu sei que existem outras formas, mas normalmente os projetos que eu me envolvo, eu jogo um pouco para o lado do domínio para tentar criar essa visibilidade, para fomentar a discussão entre as áreas de negócio, né? Porque isso é muito comum. Já teve caso, por exemplo, trazendo para um domínio conhecido, né? De reunir as pessoas de negócio e a gente ter briga entre a área, por exemplo, que é responsável pelo estoque de um determinado produto e a pessoa que faz o lançamento do produto. Porque, quando é que eu tiro o produto de estoque? Né? A hora que o cara comprou e vendeu, a hora que o cara efetuou o pagamento. Se eu faço a hora que vendeu e o cara se tornou, eu vou ter estoque, não vou ter estoque. Então, esse tipo de discussão você só consegue ter quando você fala de domínio, e isso impacta diretamente na solução que a gente vai entregar. Né? Então, isso é uma das coisas que eu tenho aí nos últimos anos desenvolvido uma certa tendência, porque tem funcionado muito bem. Mas, mais uma vez, né, a gente não tem uma resposta certa. Né? Eu gosto desse viés, e como tem funcionado, é uma coisa que eu tenho dedicado bastante tempo, estudado bastante, e eu tento trazer isso. Eu nunca começo sem nada. Eu primeiro venho com viés de produto, com design thinking, com coisas que vão nos dar visibilidade para aí depois falar de arquitetura e, por último, de solução, vamos dizer assim. Opa, olha, essa é uma boa polêmica. Brincadeira. Eu acho que não existe polêmica, tá, Lucas? Eu acho que, usando aquele ciclo dourado do Simon Sinek, é começar pelo porquê, né? Afinal, se vai se montar uma arquitetura, tem que ter um motivo daquilo, né? E o motivo da existência daquele projeto é o negócio. Ninguém paga para fazer uma arquitetura sem... não, faz aí só porque eu sou legal e quero pagar para você ficar brincando com tecnologia nova. Ainda não achei esse emprego dos sonhos. E então, assim, eu acho muito legal a metodologia como você faz e tal. Eu faço algo semelhante, eu gosto muito. A única coisa que a gente faz um pouco diferente você falou do Event Storming, eu venho utilizando bastante o Domain Storytelling, que é uma metodologia muito legal lá que os alemães criaram, eu confesso que eu esqueci o nome deles. Eu aprendi ano passado, retrasado, e foi amor à primeira vista. Porque ele desenha o storytelling do domínio, e quando se acaba, fica muito visível a linguagem ubíqua, fica muito visível o Bounded Context e o Map Context. De maneira muito rápida e simples, a partir de uma linguagem bem... a ideia não é apenas que seja engenheiros e produto, pode ser qualquer pessoa. Sim. E ele parte do princípio que o ser humano em si tem muita facilidade de memorizar coisas a partir de histórias. Então, o Domain Storytelling vai muito em uma linha muito mais comportamental humano do que qualquer outra coisa. E eu venho gostado muito, sabe? A galera presta muita atenção, puxa mais informações, e é impressionante como sai muito mais desses contextos a partir disso. Mas é um mero detalhe, tá? No geral, tamo junto, cara. E segue muito o Neil Ford, né? O porquê é o maior fundamento da arquitetura. E um insight interessante que eu acho que vale mencionar aqui, dado esse papo que a gente teve até agora, é assim, a arquitetura não é só tecnologia. A arquitetura é um misto de tecnologia e negócio.
é óbvio que a ideia não é um arquiteto ele fazer o papel de product manager ou product owner ou algo assim, mas tem a ver com se envolver com o negócio para entender o que a gente está buscando com o negócio, para daí sim, vou criar uma tecnologia para dar suporte para aquele negócio. Então não é, eu vou desenhar as caixinhas aqui, tipo, não, pera aí, a coisa começa muito antes disso. Né? Então vamos ter um papo de negócio primeiro. E como a gente estava falando do negócio do comportamento, né? Como a gente tem tendência a focar em comportamento e não em arquitetura, a gente vê um monte de software que tem um monte de feature que ninguém usa, né? Isso é comum, né? Eu já vi vários produtos que você tem feature lá que se você colocar num dashboard e né, num BI, alguma coisa que vai te mostrar quem usa, você vai ver que a entrega de valor no final é mínima e que teve um custo, por exemplo, de implementação astronômico, né? Então eu acho que a arquitetura é realmente para fazer esse meio campo, né? E no final o arquiteto ele acaba sendo um papel onde você se envolve do começo ao fim, né? Então normalmente um arquiteto de solução, por exemplo, ele está desde o lead, né? Então é a hora que a gente está conhecendo o cliente, que a gente está falando dos desafios, que a gente, né? Até a entrega final, né? Então ele participa realmente do todo e por isso a importância do que você falou, né? Da gente se envolver não só com a parte técnica, mas também com todas as outras áreas de negócio que são muito importantes mesmo. Só acrescentando, e eu até colocando a lenha no bolo aí para vocês, e pessoas, porque o Edu falou, né, de tecnologia, produto, eu acho que pessoas é bem interessante, afinal, querendo ou não, a gente sempre esbarra na tal Conway's Law, e tem muito comportamento que a gente faz no código que não necessariamente é técnico, né, é um viés da psique humana. Por exemplo, a gente fala muito de erosão arquitetural, né? Que a tecnologia vai deteriorando ao tempo e o código se torna inviável ao longo do tempo. E a gente pode relacionar isso com aquele Windows Broken, janela partida. Um comportamento muito comum que também se reflete no software. Tem o bias de complexidade. O ser humano, por algum motivo, não se sente seguro em coisa simples. Eles acreditam que não vai funcionar. E essa é basicamente a definição de overengineer. Se você parar a pensar, né? E o Doug Snow falou, a otimização prematura é a raiz de todo mal. Essa é a definição de bias de complexidade. Então, assim, eu acho que tem muita coisa do lado humano também, que a gente tenta fingir que não tá, mas não tem jeito, cara. Software é algo com ser humano, de ser humano, para ser humanos e ser humanos em todo o processo. E até pegando o caso de uma equipe, né, existe esse possível viés ali, né, que uma equipe pode estar sofrendo se eu estou participando de uma discussão aqui, eu vou tentar pensar na solução mais detalhada ou mais, enfim, complexo possível, porque eu quero, de fato, ajudar a resolver esse problema. Só que talvez ela não pense no quão complexo isso vai ser para aquela equipe ali resolver. Então existe também esse viés ali da gente ser mais corajoso quando a gente está entre outras pessoas do que a gente é corajoso quando a gente vai pegar a bucha sozinho. Sim. A gente tem que levar isso em consideração também quando estiver rolando essa discussão ali dentro da equipe. Isso aí. Eu tenho uma pergunta para o Lucas agora. Nessa vida de arquitetura suficiente, aí, quais foram os seus maiores desafios? Na definição de arquitetura, produto, pessoas. Então, como é que você lida aí para alcançar esse objetivo de arquitetura suficiente? Cara, eu acho que pessoas é sempre o maior desafio. Né? Lidar com gente é difícil. Né? Eu acho que, invariavelmente, assim, independentemente do assunto, o maior desafio é lidar com pessoas. E no que diz respeito à carreira propriamente dita, a velocidade da tecnologia eu acho que também é um desafio. Né? Porque, para mim, um bom arquiteto, e isso, mais uma vez, né, é uma opinião minha, mas também está embasada aí, né, acho que nos nossos mesmos mentores, vamos dizer assim, é a amplitude. Né? Para a gente ter amplitude, para a gente ter fôlego, a gente precisa entender o que está acontecendo. Né? A gente precisa acompanhar os trend topics, a gente precisa olhar para essas inovações que todo mundo quer implementar, e não implementar, mas saber qual problema ela vai resolver e saber, né, quais são os trade-offs que ela vai trazer, por exemplo. Isso não é fácil, né, porque é diferente da gente fazer uma engenharia onde pau é pau, pedra é pedra, né? Quando a gente está falando de software e de arquitetura,
tudo é novo, tudo muda e essas coisas acontecem numa velocidade muito rápida. Então, para mim, esses são os 2 maiores desafios, né? As pessoas, porque a arquitetura acaba sendo uma coisa, você citou com o Slaw, né? Acaba sendo uma coisa que quando um arquiteto se envolve para valer numa empresa, ele entra na parte cultural, e aí cultura barra pessoas já vira né, aquele negócio maluco, e normalmente para mim é onde está o grande desafio, né? Muitas vezes a gente precisa mudar a cultura de uma empresa para conseguir reestruturar um sistema, e isso é difícil, né? Quando a gente tem contato ou quando essa necessidade veio, por exemplo, de C-levels, de pessoas que já têm essa visibilidade, já entendem que isso é uma dor latente, um negócio que precisa ser tratado, é mais fácil. Mas quando não é assim, é muito difícil, né? Às vezes a gente precisa começar a adotar essas práticas e a gente não tem nem contato com as pessoas que eventualmente dão o voto de Minerva numa determinada decisão, né? Então é desafiador. Não sei se te respondi, Otávio, mas é mais ou menos isso, assim, para mim o mais complicado, cara. Não, muito bacana. E nós vivemos também entre gerações, né? Então tem a geração mais nova, tem a gente que é já um pouco mais antigo, por assim dizer, ou experiente na área. E uma vez que você falou de pessoas, quais são os desafios em lidar com a galera mais nova, a galera que quer colocar toda aquela trend lá em produção para amanhã, você quer que a coisa funcione de maneira simples, como lidar com isso? Tá, assim, eu acho que o pessoal que é mais novo, né, eu acho que é uma geração de diferença. Eu tô com 40 anos, né, e o pessoal que, assim, hoje muita gente que trabalha nas equipes que eu participo diretamente ou indiretamente tem metade da minha idade, né, então vamos dizer que é uma geração. De certa forma, assim, eu acho que tem uma grande barreira, uma grande dificuldade que eu vejo que é muito comum, que está relacionada à velocidade das coisas, né? Essa geração ela está acostumada a consumir conteúdo numa velocidade que a gente não tem condições de aplicar, vamos dizer assim, né? Tudo é muito rápido, tudo é muito prático, tudo é muito fluido, mas na vida real não é assim. E isso é difícil, né? Isso é difícil. Eu vejo muita gente pulando etapa, né? Eu vejo muito desenvolvedor que é júnior e virou pleno porque ele recebeu uma vaga de uma empresa que não tem um plano de carreira bem definido e avaliou ele como pleno por conta própria, e isso prejudica ele profissionalmente, porque depois ele vai voltar para o mercado, ele pode ter dificuldade, por exemplo, de se colocar como pleno, mas isso também prejudica o overall, vamos dizer assim, né? Porque senioridade para mim é cabelo branco. Eu sei que existem pessoas que são tecnicamente extraordinárias, né? Pessoas inclusive muito jovens que no beat são muito seniors, mas existem alguns outros aspectos, inclusive quando a gente fala de arquitetura, né, que vão além do beat e que exigem um pouco de experiência. E eu vejo que o pessoal jovem sofre um pouco por conta disso, né, porque é difícil, por exemplo, não sei, né, aceitar seguir com uma determinada tecnologia. Eu já vi casos, por exemplo, de empresas que estão migrando de uma nuvem para outra por questões estratégicas, por questões financeiras, por questões que são óbvias que para uma empresa ela precisa dar continuidade, mas que a equipe coloca uma faixa na cabeça e fala, pô, se você não usar esse cloud aqui, eu vou pedir as contas, né? Então, tem muitas coisas aí que eu acho que essa juventude vai sofrer um bocado, mas vai aprender com o passar do tempo, né? Mas que dificulta um pouco o dia a dia, sim, né? Porque acaba sendo lidar com pessoas, né? Acaba sendo os desafios que a gente tem dessa velocidade toda de consumir conteúdo, de, né, trazer coisas novas, de aprender coisas novas, mas do quão isso é realizável na rotina que a gente conhece de uma empresa é muito deslocado, né? Tem empresa aí que tem 180 anos de vida, que os caras começaram a criar um software em Clipper e o software ainda existe, né? Então tem cenários diferentes, tem coisas diferentes, e eu acho que o pessoal jovem sofre muito por conta disso e de certa forma prejudica, né?
Não sei, essa é a minha visão. Embora, tecnicamente, né, a gente vê assim, tem muita gente que tá, e às vezes eu falo, meu Deus, né, essa molecada vai me engolir. Eu acho que vocês já devem ter passado por uma situação parecida, mas que em alguns aspectos falta muito, e eu acho que é por conta de ter nascido já na tela, coisa que não aconteceu com a gente aqui, né, e que a gente vai aprender ainda nos próximos 15 anos a como lidar, né, eu acho que é parte do aprendizado. Minha opinião, tá, gente? Não quero ser polêmico nem nada, mas é um pouco do que eu tenho visto, Imagina. tá? Boa, boa. E aí eu queria te fazer a última pergunta aqui, né? Que é, se você, na verdade, o último pedido, que é, se você tivesse que dar um conselho para quem faz arquitetura ali no dia a dia, qual conselho seria esse? Um conselho, se eu pudesse dar um conselho para quem já é arquiteto e quer continuar. Para quem trabalha com arquitetura no dia a dia, vai. Pode ser uma pessoa arquiteto, pode ser um desenvolvedor que trabalha também com arquitetura ali. Cara, assim, hoje para mim, eu vou dar alguma coisa que está no contexto da atualidade, tá? Porque a gente está vendo aí que está acontecendo um grande movimento nas empresas / em tecnologias. A gente está vendo uma onda gigante de layoffs, né? Que o pessoal está chamando de layoffs, de demissões em massa, das estruturas de tecnologia mudando. A gente está vendo aí um boom de tecnologias de inteligência artificial e a gente que já, né, é mais experiente, mais velho, a gente sabe que as coisas vão mudar, né, e que a forma como a gente cria e desenvolve as coisas também vão mudar. O que eu acho que, se eu posso dar um conselho, não só para os arquitetos, mas eu acho que para todas as pessoas que estão envolvidas em tecnologia, de certa forma, é não lutar contra, é subir no ombro dos gigantes, né? Então, isso eu acho que vale para o que a gente falou de legado, para o que a gente falou, né, de eventualmente usar uma tecnologia XYZ, mas é um embrace it, né? Então, olha, tá vindo um negócio que no primeiro momento pode parecer assustador, mas vamos fazer com que isso vire parte do nosso dia a dia e nos alavanque, né? E não que isso vire uma ameaça ou alguma coisa que nos coloque em xeque. Porque, como arquiteto, eu já vi isso acontecer um monte de vezes, né? Hoje é IA, ontem foi outra coisa, né? E a gente tem que ser adaptável, né? Então, eu acho que é esse, a gente tem que aprender a ser adaptável, a abraçar e a usar essas coisas a nosso favor, né, e tentar enxergar lá na frente e não se desesperar, porque hoje a gente vê, né, molecada jovem que está começando, tem uma galera desesperada aí achando que amanhã já não vai ter mais desenvolvedor, o que não é verdade, né? As coisas vão mudar, mas a gente tem que estar pronto para isso porque faz parte, né? A tecnologia move muito rápido e daqui 40 anos vai estar tudo diferente de novo. Então, é difícil sua pergunta, hein, Edu? Não sei se mas eu acho que é isso. É pelo menos o que eu tento fazer, tá? Então, né, procurar coisas novas, ser um cara que me adapta a situações diferentes, a entender coisas que às vezes me assustam ou que, né, me deixam com a pulga atrás da orelha, entender como isso pode me ajudar no dia a dia, como pode fazer com que eu seja uma pessoa que aumente essa amplitude que eu estou falando, né, que me relacione melhor com as pessoas que estão do meu lado, aprender soft skills, tem um monte de coisas aí que eu acho que são importantes, né, mas a gente tem que ter essa resiliência, vamos dizer assim, né, porque como muda muito, tem uma galera aí dando burnout, uma galera dando uma fritada, né, então eu acho que uma pitadinha de todas essas coisas que eu falei aí, meu velho. Boa, muito bom. Eu queria abrir esse espaço aqui no final para você fazer seu jabá, para você passar sua mensagem, fica à vontade. Não, legal. Primeiro, mais uma vez, Edu, Otávio, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer enorme aí conversar com vocês. Eu sou uma pessoa que gosta muito de produzir conteúdo, né? Vocês já devem saber disso. Eu tenho o meu canal no YouTube que chama Arquiteto das Galáxias. Quem quiser dar uma olhada lá, eu falo de arquitetura, basicamente. É um tema que a gente não vê muito aqui no Brasil. É um canal que é relativamente pequeno, mas o nicho, né, é super bem definido. Eu falo de muitas das coisas que a gente conversou hoje aqui. Eu posto muita coisa no meu LinkedIn também a respeito de coisas que eu acho que não são valorizadas da forma que eu acharia que
deveriam, para ajudar as pessoas a se tornarem arquitetas, a entender um pouco a importância disso, né? Acabo sendo uma pessoa que gosta muito de me envolver nessas discussões. Recentemente entrei aí para o grupo de Domain Driven Design Brasil, então a gente muito provavelmente vai ter algumas novidades aí em relação a eventos aqui no Brasil. Hoje acontecem muito na Europa, logo vão começar a acontecer aqui numa escala maior, então vocês vão ver novidades muito em breve. Discord também tem aí, quem entrar no YouTube aí vai ver, acho que já tem mais de 400 pessoas no Discord hoje que tem como interesse esse tópico que a gente está falando, então é legal para quem está buscando aí conhecimento, trocar ideias, tirar dúvidas, né? Tem uma galera lá, classe A, que também vai querer ajudar. Comunidade Open Source, né? Eu quero me colocar, na verdade, à disposição aí de todo mundo que precisar, quiser conversar. E é isso aí. Eu acho que não tem muito mais para falar. Muitíssimo obrigado, um prazer enorme e espero que a gente tenha a oportunidade aí de conversar mais vezes. Com certeza. Então, muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, Otávio, aqui pela presença também. Um abraço aí, a gente se vê na próxima. Valeu, tchau, senhores. Um grande abraço.